esqueci mesmo de colocar para gravar. Agora deu certinho. Então é o seguinte, hoje nós vamos ver sobre o percentil e sobre o quartil. Então, o percentil são medidas que elas se dividem, né, que elas vão dividir essa amostra. Um ponto muito importante no percentil. Essa amostra, ela tem que estar ordenada de maneira crescente. Então, essa amostra tem que estar ordenada do menor para o maior. Então, aqui, essa ordenação, ela é obrigatória e tem que ser de maneira crescente. Então, o que que acontece? Nós vamos dividir essa amostra em 100 partes iguais, onde cada uma, ela vai representar uma percentagem de dados. Então, por exemplo, o primeiro percentil, ele determina 1% menor dos dados. O 50º percentil, ele determina 50% menores dos dados e também é a nossa mediana. Só que lembrando que no percentil nós não vamos trabalhar com mediana. Nós vamos trabalhar somente com o cálculo do percentil, tá? E o 98º percentil, ele determina aí os 98% dos menores dados. Lembrando que percentil, ele vai de 1 a 100, tá? Então, não tem calcule o 100º percentil. Não, percentil, ele vai de 1 a 100. Então, quando nós formos fazer o cálculo do percentil, nós vamos calcular de 1 a 100. Não existe calcule o 104º percentil, calcule o 110º percentil. Não, isso aí não. Então, a gente vai calcular do primeiro ao 100º percentil, ok? Ok. Beleza, professor. É o seguinte, tem uma fórmula específica para se calcular esse percentil. Então, vocês vão observar o seguinte, que a partir de agora a gente vai utilizar muitas fórmulas, mas são fórmulas bem fáceis, essas fórmulas são bem tranquilas e as operações que nós trabalhamos é adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, o que acontece aqui? A fórmula utilizada para a gente obter a posição do percentil, vocês vão observar o seguinte, que no percentil nós vamos trabalhar com posição e vamos trabalhar com valor. Para a gente encontrar a posição do percentil, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. KI é igual a I vezes N mais 1 sobre 100. Onde K? O K, ele representa a posição em que o percentil ele estará nos dados. O I, ele representa o número do percentil desejado. E o N, ele representa o número de amostras. Deixa eu aceitar. Então, o que nós conseguimos observar aqui? O K representa a posição em que o percentil ele está nos dados, o I, o número do percentil desejado, e o N, o número de amostras. Esse número de amostras aqui é o número, é a quantidade de amostras, a quantidade de números que tem naquela amostra. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a seguinte amostra. Já vou colocar em ordem crescente. 8, 9, 10, 12 e 19. Então, eu quero encontrar aqui, a posição que eu quero encontrar o 15º percentil. Então, observem para vocês verem o que eu vou fazer. Olha a fórmula. K, qual o número do percentil que eu quero encontrar? É o 15, não é? Então, vai ficar K15 é igual a I, o número do percentil, 15, vezes N mais 1. Qual a quantidade de números que eu tenho nessa amostra? 5. 5 mais 1 dividido por 100. Então, o que eu vou fazer? É igual. Primeiro eu resolvo o que está dentro do parêntese. 15 vezes 5 mais 1, 6, dividido por 100. Então, 15 vezes 100, 15 vezes 100.
15 vezes 6 vai dar... 90. Vai dar quanto? 90. 90. 90 dividido por 100 é igual a... 0,9. Vai dar 0,9. Agora vamos prestar atenção aqui. O percentil, nós vamos trabalhar esse percentil com números inteiros, tá? Nós não vamos aí trabalhar o percentil com decimais, não. Nós vamos trabalhar o percentil com números inteiros. Então, o que que acontece aqui, ó? Observem para vocês verem. 0,9. Ele está mais próximo de 1 ou mais próximo de 0? De 1. De 1. Então, o resultado aqui vai ser 1, correto? Então, o que eu encontrei aqui foi a posição. A posição. Agora, como que eu vou fazer para eu encontrar o valor? Aqui vem falando que é a posição 1, não é? Na minha amostra, qual a minha posição 1? É o 8. 8. Então, como que vai ser a resposta? A resposta vai ser posição 1 e valor 8. Então, se no exercício eu perguntar qual a posição é referente a esse valor encontrado pela fórmula. Já o valor é igual à posição na amostra. Então, por exemplo, se aqui desse 4, então o valor seria 1, 2, 3, 4. O valor aqui seria 12. Então, o que que acontece? Essa fórmula, ela é utilizada para a gente obter a posição, correto? Ô, professor, Sim, como que a gente encontra, como que é encontrado o valor? Que eu não entendi. isso, eu vou voltar aqui, só vou aceitar a pessoa que está entrando aqui agora. Beleza. Como que a gente faz para encontrar esse valor? Esse valor é encontrado da seguinte maneira. Essa fórmula que eu encontrei a posição, não encontrei? Sim. Eu tenho a minha amostra ordenada de maneira crescente. Então, qual é a minha primeira posição? Qual é a posição 1? É a 8, no caso. Isso. Então, o valor vai ser 8. A posição 1 com o valor 8. Se fosse a posição 2, seria o valor 9. Se fosse a posição 3, seria o valor 10. Se fosse a posição 4, seria o valor 12. Se fosse a posição 5, seria o valor 19. Entenderam? Agora eu entendi, sim, professor. Obrigada. Por nada. Então, essa fórmula aqui, eu encontro a posição. O valor, eu vou contar as posições na amostra ordenada. Ok? Agora, aqui tem um exemplo, tá? Eu vou disponibilizar para vocês esses PDFs, tudo certinho, igual eu sempre faço. Agora, aqui, observem para vocês verem. Tem um exemplo. Esse primeiro exemplo, prestem atenção para vocês verem. Olha, qual a posição e o valor do 40º percentil da amostra abaixo. A primeira coisa aqui que eu tenho que fazer, eu vou organizar essa amostra de maneira crescente, do menor para o maior. Então, ela vai ficar da seguinte maneira. 2, 3, 4 duas vezes, 5 4 vezes, 5 4 vezes, o 7, o 8 duas vezes, o 9, o 10 e o 12. Então, ordenei aqui de maneira crescente, do menor para o maior. Ok, agora vamos encontrar a posição. A fórmula da posição. KI é igual a I vezes N mais 1
sobre 100. Então, como que eu vou fazer? Qual a posição? Qual o valor do meu percentil? Qual a posição que eu quero encontrar? A posição 40. Então, vai ser K40 é igual a 40 vezes. Quantos números eu tenho nessa amostra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu tenho 14 mais 1 dividido por 100. Então, vai ficar K40 é igual a 40 vezes 14 mais 1, 15, dividido por 100. 40 vezes 15, quanto que dá? 600. 600 dividido por 100. 6. 600 dividido por 100 vai dar 6. Então, o que que eu encontrei aqui? Eu encontrei o valor ou eu encontrei a posição? Encontrou a posição. Isso, posição. Agora eu quero saber, no exercício vai me perguntando qual a posição e qual o valor. Como que eu faço para encontrar o valor? A gente vai contar do primeiro até o sexto. Isso, na mestra. Então, ó, Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai ser o meu valor. Então, respostas. Qual a minha posição? Posição 6. Qual o meu valor? O valor 5. Isso aqui é o cálculo do percentil. Tem alguma dúvida? Fácil demais até agora. Tô até achando estranho. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Tranquilo. Todo mundo conseguiu compreender isso aí? Sim. Sim, professor, tá de boa. Sim, professor. Tá de boa? Tá tranquilo? De boa, tranquilo, suave. Então, beleza. Agora é o seguinte. Eu vou cronometrar aqui. No meu relógio são 19h33. Vai pular para 19h34. 19h39, o tempo vai encerrar para vocês resolverem essa questão aqui, tá? Eu vou deixá-la aqui na tela, viu? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim, professor. sim. Então, vou deixar aí. Vocês vão ter até 19h39. Eu não sei. Quer ver? Eu vou tirar uma foto aqui. Caso se eu mandar lá no grupo seus também, para ver se ajuda, se fica melhor também. Pronto. Mandei lá também. Então, até 19h39 eu faço a correção dela.
Já foi aqui, professor. Beleza, vamos aguardar o tempo aí. Só vou aceitar aqui, tá rapidinho na tela aqui rapidinho. Mais 3 minutinhos aí. Ô, Thiago, você chegou agora, mas pode ficar despreocupado que eu vou fazer a correção desse exercício aí, viu? Aí você acompanha que você consegue pegar a explicação. Mais 2 minutos. Já foi aqui também. Beleza. Vamos aguardar o tempo aí para a gente fazer essa correção. Hoje vocês têm outra aula no CEAMIA? Não. Ah, tá. Beleza. Só para eu ficar atento aqui para não complicar muito para vocês. Mais 1 minuto aí a gente faz a correção. Vamos lá. 19h39. É o seguinte, todo mundo que tentou fazer conseguiu terminar? Sim. Sim. Sim, Então, professor. beleza. Conseguiram? Sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Primeiro, é aconselhável o quê? A gente ordenar a nossa amostra de maneira crescente. Então, como que vai ficar? 2, 2, 3, 5, 5, 6, 8, 8 novamente, 9, 10 e 15. Vamos só conferir direitinho, ó. 2 e 2, 3, 5, 5, 6, 8, 8, 8. Peraí.
São 1, 2, 3 8, tá certo. 8, 8, 8, 9, 10 e 15. Certinho, ordenamos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente quer descobrir a posição e o valor de qual? Do 23º percentil. Então, a fórmula KI é igual a I vezes N mais 1 sobre 100. Então, vamos substituir. K23 é igual a 23 vezes. Quantos números nós temos nessa amostra? 12. 12 mais 1 dividido por 100. Então, K23 é igual a 23 vezes 12 mais 1, 13. Dividido por 100. Então, quanto que é 23 vezes 13? 299. 299 dividido por 100. 299 dividido por 100 é igual a 2,99. 2,99 está mais perto de 3 ou mais perto de 2? 3. 3. 3. Então, é igual a 3. Esse aqui que eu encontrei foi a minha posição. Posição. Agora, como que eu vou fazer para encontrar o meu valor? Vamos contar, né, professor? Até. Isso. Vou contar três posições aqui na nossa amostra organizada. 1, 2, 3. Então, valor. Então, resumo da resposta. Posição 3 e valor também 3. Alguma dúvida? Não, professor. Não, professor. Tranquilo. Tranquilo? Todo mundo conseguiu compreender aí esse cálculo do percentil, como que faz direitinho? Qual é a diferença e qual é a diferença entre valor? Ô, professor, a fórmula Sim, sempre será professor. essa, né? Oi? A fórmula sempre será essa, né? Isso, a fórmula sempre será essa. KI é igual a I mais N, KI é igual a I vezes N mais 1 sobre 100. Essa é a fórmula para se encontrar a posição. Beleza. Tá? Eu consigo calcular meu 101º percentil? Não. Ou não, porque o percentil só vai de 1 a 100, correto? Correto. Então, beleza. Agora, vamos para o outro. É o que nós chamamos de quartis. Os quartis são valores que dividem os dados ordenados em 4 partes iguais. Lembrando que, dividem os dados ordenados. Então, nós temos que ordenar esses dados. Então, o que acontece? É possível rapidamente avaliar a dispersão e a tendência central de um conjunto de amostras, que são etapas importantes para que a gente consiga compreender esses dados. Então, o quartil, ele serve para avaliar a dispersão e a tendência central de um conjunto de amostras. Então, o quartil, né, o cálculo do quartil ou o cálculo dos quartis, ele serve para avaliar essa dispersão e a tendência central de um conjunto. Ok? Tranquilo? Ok. Então, beleza. O que acontece? Nós vamos observar que essa divisão do quartil ela é feita da seguinte maneira. O meu primeiro quartil, ele corresponde a 25% dos dados, aos primeiros 25% dos dados. Então, começa no menor valor e vai até o primeiro quarto dos dados. Então, o primeiro quartil representa 25% dos dados. O segundo quartil, ele corresponde ao intervalo
entre 25% e 50% dos dados. Então, de 25% a 50% dos dados. O meu terceiro quartil, ele corresponde ao intervalo entre os 50% e os 75% dos dados. E o meu quarto quartil, ele corresponde ao intervalo entre 75% e 100% dos meus dados. Então, lembrando que o primeiro quartil, 25% dos dados, o segundo quartil, de 25% a 50% dos dados, o terceiro quartil, de 50% a 75% dos dados, e o quarto quartil, de 75% a 100% dos dados. Então, se a gente for olhar aqui, cada quartil corresponde a 25%. Ok? Ok. Ok. Agora, é o seguinte, colocando ele mais em prática um pouquinho. Nós temos aqui, ó, quartis de uma amostra. Nós temos lá o exemplo, né, a nossa amostra, 5, 3, 6, 8, 4, 5, 7, 5, 9. A primeira coisa, eu vou ordenar minha amostra do menor para o maior. Ordenei a minha amostra. Nós observamos aqui, ó, que o valor mínimo é 3, o meu valor máximo é 9. Quantos itens nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é uma amostra com a quantidade de números ímpar. Então, a mediana vai ser o meu termo central, correto? Então, a minha mediana é o 5, que vão ser 4 números depois e 4 números antes. Isso aqui é só para recapitular para vocês, está no quartil, eu não vou solicitar mediana, não. Tá? Só para vocês irem lembrando. Agora, o que acontece? A identificação do quartil, ela é determinada por número de observações, que é a ordem do quartil. Então, o que acontece aqui? Ó? O cálculo do quartil, esses números de observações. Então, o que acontece? Para quartis, a gente pode multiplicar por 1 quarto, por 0,25 ou por 25%. Então, observe, para eu encontrar o meu primeiro quartil, eu pego o número de observações e multiplico por 1 quarto ou multiplico por 0,25. Eu prefiro multiplicar por decimais, tá? Eu prefiro multiplicar por decimal do que por fração. Então, eu pego o número de observações, multiplico por 0,25. Vou encontrar meu primeiro quartil. Meu segundo quartil, pego o número de observações e multiplico por 0,5. Meu terceiro quartil, pego o número de observações, multiplico por 0,75. E o meu quarto quartil, eu pego o número de observações e multiplico por 1. Ok? Show, professor. Agora é o seguinte, olha um exemplo prático aqui para vocês. Nós temos a seguinte amostra, 5, 3, 6, 8, 4, 5, 7, 5 e 9. A primeira coisa, ordenamos essa amostra. Ó, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos números nós temos nessa amostra? Temos 9. 9. Então, nós temos 9 números. Como que eu vou fazer para eu encontrar meu primeiro quartil? Então, meu primeiro quartil, eu vou pegar a quantidade de números da minha amostra e vou multiplicar por 1 quarto ou 0,25. Então, o que eu fiz? Multipliquei 9 por 0,25, deu 2,25. O que acontece? Eu vou arredondar ele para 2. Se deu de 2,01 até 2,50, eu vou arredondar para baixo. Eu vou arredondar para 2. Se tivesse dado 2,51 até 2,99, eu vou arredondar para cima, correto?
Correto? Então, o que acontece? Deu aqui 2. Ele corresponde ao segundo valor, que é 4. Como que eu vou saber os números que compõem meu primeiro quartil? Deu 2 aqui, não deu? Então, nossa, eu vou contar. 1, 2. Então, aqui, ó, eu tenho o meu primeiro quartil. Ok, agora, o que acontece? Eu vou calcular meu segundo quartil. O meu segundo quartil é dado por 9 vezes 0,5. O que acontece? Deu 4, aqui é 4,51, tá? Deu 4,51. Ele pode ser arredondado para 5, correto? Ele arredondou para cima. Então, o que acontece? Vai corresponder até o meu quinto valor. Só que lembrando que o meu primeiro e segundo valor, eles já fazem parte do primeiro quartil. Então, eu vou contar do meu terceiro ao meu quinto valor. Então, eu tenho 5, o meu terceiro valor 5, o meu quarto valor 5, o meu quinto valor 5. Então, aqui eu tenho o meu segundo quartil. Ok. Meu segundo quartil. Conseguiram entender e visualizar isso aí? Professor, mas sempre conta, tipo assim, como deu 5, a gente vai começar contando do 3, né? 3, 4, aí 5, 5, 5. Isso. Porque o primeiro e o segundo já são do primeiro quartil. Entendi. Entendido? Sim. Agora o seguinte, o terceiro quartil, ele é determinado por 9 vezes 0,75, ou dividido por 3 quartos. Deu 6,75. 6,75 está mais perto de 6 ou mais perto de 7? 7. 7. 7. Então, corresponde o quê? Até o meu sétimo valor. Então, eu tenho aqui, ó, quinto, sexto e sétimo valor. O meu terceiro quartil. O meu terceiro quartil, 6 e 7. E, logicamente, o que sobrou é o meu quarto quartil. Nós temos aqui o 8 e o 9. Quarto quartil. Então, o que acontece? Meu primeiro... Deixa eu transcrever a amostra ordenada para cá. 3, 4. Aí fica mais fácil vocês entenderem. Ô, professor, o segundo quartil só tem 3 elementos porque se repetem, né, o número. Na realidade, a gente vai chegar nesse ponto. Tá bom. 6, 7, 8, 9. Quem perguntou isso? Henrique. É porque eu não entendi. Não, tranquilo, deixa eu te falar. Aqui, Henrique, fala que é 5, deu 5 pelo seguinte, ele corresponde até o quinto valor. Se, por exemplo, aqui fosse 5, 6 e 7, aí seria 5, 6 e 7. Aqui quer dizer que é até o quinto valor, tá? Então, aqui coincidiu que todos os valores são iguais, mas eles podem ser diferentes aqui, viu? Ah, então a resposta do quartil, por exemplo, corresponde a 3. O quartil inteiro será, no caso, até 3. É isso? Não, vamos lá. Aqui, o meu primeiro quartil quer dizer o seguinte, que ele corresponde, o que nós temos que olhar é o resultado dessa conta aqui, ó. Olha para você ver, deu 2,25, a gente arredondou para 2. Então, na minha amostra, o que acontece? Até o segundo item da minha amostra é o meu primeiro quartil. Então, eu tenho aqui, ó, o que compõe? Qual que é o meu primeiro e meu segundo item? O 3 e o 4. Então, o 3 e o 4 correspondem ao meu primeiro quartil. Agora, observe aqui, ó, o meu segundo quartil. Eu fiz 9 vezes 0,5.
deu 4,51. Então, o que acontece? Eu arredondei para 5. Então, ele vai corresponder até o meu quinto valor. Isso o meu segundo quartil. Então, o que acontece? Lembrando que eu tenho o primeiro e o segundo valor já no meu primeiro quartil. Eu não vou contar eles no meu segundo quartil. Ah, tá, show. Show, entendi, professor. Entendeu? Então, o que acontece? Sim. Vai até o quinto. Eu vou colocar o terceiro, o quarto e o quinto valor. Entendeu? Entendeu? Entendi, sim, senhor. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece aqui, ó? Primeiro quartil. Eu tenho 3 e 4, meu primeiro e segundo valor. Meu segundo quartil. Eu tenho 5, 5 e 5, que é meu terceiro, meu quarto e meu quinto valor. O meu terceiro quartil, eu tenho 6 e 7, que são meu sexto e sétimo valores. E o quarto quartil, eu tenho 8 e 9, que são o restante ou o meu oitavo e nono valor. Correto? Correto. Vocês conseguiram compreender isso aí? Como que faz para calcular o primeiro, segundo, terceiro e quarto quartil? Sim. Quando se dá o Entendi. número solitário, também conta, né? Conta, por exemplo, se deu lá o 6, só o 6, por exemplo. Se tem só ele lá, é só ele. Tá? Não quer dizer que vão ser duplas, vão ser 2, 3, 4, não. Pode ser um único número também. Correto? Tá ok. Tá ok. Se os números se repetirem, professor, assim como no segundo quartil, eu coloco, tipo, por exemplo, 5 3 vezes, né? Eu não colocaria, no Isso, caso, só coloca uma o vez. 5 certinho, coloca o 5 3 vezes. Beleza. Tá? Alguma dúvida, gente? Zero. Não, professor. Tranquilo, tranquilo mesmo? Beleza. Pode seguir, professor. Tudo no Professor, jeito? Sim. faz um favor para mim. Tipo assim, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto sempre vai dar 1 quarto. Deixa eu voltar Cadê? aqui. Ixi, o computador travou aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui, ó. Sempre vai ser assim, ó. Aqui que você tá falando? Isso, é só para me anotar bem aqui, enquanto eu estou Tá. fazendo as anotações. Isso. Aí o que você faz? Para você encontrar o primeiro quartil, você vai pegar o número de observações, né, a quantidade da sua amostra, e vai multiplicar por 0,25. No meu quartil, você vai pegar o número da quantidade da amostra e multiplicar por 0,5. Sim, professor. Não, eu entendi. É porque, tipo, Entendeu? como você falou que era para não colocar fração, que por decimais é melhor, eu só queria pegar o valor Isso. das decimais. Isso, é mais fácil pegar por decimal do que por fração. As decimais sempre vai ser essas, né? Isso, De sempre 1 vão ao ser 4. essas. Isso, os valores decimais é que eles não mudam, tá? Beleza, era só isso que eu queria fazer aqui. Só Obrigada. esse mesmo? Por nada. Gente, mais dúvidas? Zero dúvida. Tranquilo, tranquilo? Beleza. Eu vou interromper aqui a gravação, mas ainda não vou finalizar, não, tá? Só um momento.